Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas COI, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, seja bem-vindo. Muito bom dia para mais um Falando de Negócios. Tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da PAN. Tudo ótimo. Hoje a gente tem um Falando de Negócios especial. A gente recebe aqui um dos nossos patrocinadores, a SPS Group, que realmente entende a importância do Falando de Negócios, da Jovem Pan, para o desenvolvimento de melhores empresas, de melhores empresários aqui na região. E hoje a gente recebe dois representantes da SPS, o Estevo Batista, diretor de operações do braço SPS Tech, e a Alessa Ramos Pereira, que é gerente de negócios da SPS Group. Estevo, Alessa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Clemente. E uma extraordinária manhã a todos os ouvintes da Jovem Pan. Sejam bem-vindos, né, Danilo? Sempre. Já vi que o Estevo tem negócio para rádio, né? Um negócio aqui que vocês vão ver no final. Se prepara aí, vai ensaiando. Vai ensaiando. Vamos se preparar, hein? É isso aí. Estevo, vou começar contigo. Conta um pouco, então, da sua trajetória, né, brevemente dentro do grupo. E o que é esse braço da SPS Tech? Perfeito. Bom, a história minha começou ali na SPS, onde ela buscava no passado, há uns 5, 6 anos atrás, uma empresa ou um parceiro ali que pudesse apoiar eles na parte de cibersegurança. Na época eu tinha uma empresa e eu comecei a prestar serviço para eles nessa divisão de firewall e também de proteção cibernética. Com o decorrer do tempo, eu comecei a prestar outros serviços. Comecei a vender ali um licenciamento, vender equipamento, entre outras atividades. Até que chegou um momento em que a própria SPS estava me indicando para os seus parceiros, para os seus clientes. E aí surgiu a sinergia ali junto com o Rogério Capucho e o Milton, que são CEO e co-CEO e fundadores também da SPS Group, da gente criar uma unidade de negócios especializadas para poder oferecer as mesmas soluções que a SPS Group utilizava de segurança e outros recursos de tecnologia. Então, a gente começou a ofertar para os nossos clientes aquilo que a gente já utilizava. Então, basicamente, a SPS testou, criou uma metodologia de segurança, de licenciamento, de cloud, e aí a partir disso a gente começou há 2 anos e meio, a ofertar isso aí para os nossos clientes através ali de uma venda encapsulada, né? Entregando a tecnologia completa, de ponta a ponta para os nossos clientes. Bastante interessante, você entrou com um prestador de serviço e a sinergia foi tão grande que a espécie encapsulou toda essa frente e você hoje responde por ela. E você, Alessa, você que já está há bastante tempo na SPS, qual que é o seu escopo hoje? Sim, bom, eu entrei na SPS há uns 9 anos e meio, mais ou menos, para compor ali o time comercial. E então, naquele momento, a gente prestava serviços de implementação em SAP Business One, que é um dos ERPs da SAP. Com o passar do tempo, a gente foi ampliando o portfólio, crescendo a equipe, e eu participei de todo esse desenvolvimento da SPS, podendo dividir as nossas frentes operacionais ali no ecossistema de negócios. Então, participando desse desenvolvimento de novos braços, como o da SPS Tech e outros que temos, e apoiando, né, nessa busca de autoridade aí nesse mercado de tecnologia que hoje a SPS tem. Realmente a SPS tem bastante frente. Nem todo mundo domina, né, o mercado de tecnologia, os termos que envolvem ele. Então, vamos trazer aqui para um aspecto geral. Eu falo de backup, eu falo de firewall, eu falo de servidores, eu falo de licenciamentos, eu falo de equipamentos em geral. Eu estou no carro agora ouvindo, eu preciso organizar a minha empresa para ter realmente, né, uma política de TI mais bem estruturada, uma proteção de dados mais bem estruturada. Como que eu organizo, então, uma empresa partindo desses serviços que a SPS presta, né? Uau, são bastante frentes, né, como você falou, né? A tecnologia é algo extraordinário, né? E ela sempre cresce bastante. Porque a gente tem que começar pelo básico, pelo início, né? Quando a gente fala bastante, assim, puxando um pouco mais para a parte de segurança de TI, as empresas precisam estar protegidas com seguro, o mesmo seguro que a gente utiliza, um seguro saúde, um seguro para veículo, a gente tem que estar assegurado, né? Deixar os nossos servidores, os nossos equipamentos, os dados, que é o bem mais importante das empresas, seguro. Então, hoje, eu acho que todas as empresas deveriam ter ali um backup em nuvem, eu acho que isso aí é obrigatório hoje em dia. Tá? E hoje não é mais, não é algo assim difícil, complexo, é algo simples, barato, e você consegue ter ali uma cópia na nuvem, uma cópia local, enfim, existem várias formas diferentes de você ter uma proteção. Então, acho que tem que começar pelo básico. O backup é um bom ponto de partida ali para as empresas.
Ou seja, se você não tem nenhum backup ainda das suas informações, é um bom caminho, né, para você se proteger. E Alessa, me traz uma visão, então, agora complementando um pouco a visão do Estevão, uma visão mais comercial, né? Como é que está o mercado brasileiro e o conhecimento do empresário em geral para a estruturação das empresas do ponto de vista de software e RPs, né? O SAP Business One, a gente fala sempre aqui que é um SAP mais voltado para pequenas e médias empresas, Exatamente. ou seja, hoje o mercado ele determina, né? Ele exige que mesmo o pequeno e o médio empresário se organize e tenha um RP para costurar todos os departamentos, as informações. Como é que quando você vai para o mercado, então, vender soluções, o que você encontra, né? O que tem de bom e o que tem ainda a melhorar para o empresariado brasileiro consumir e se profissionalizar do jeito que vocês acreditam que tem que ser? Bom, vamos lá. Primeiro, é uma pergunta bem abrangente e a gente consegue encontrar diferentes níveis de maturidade quando a gente chega nas empresas. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender em que momento que a empresa está quando a gente desse processo de transformação digital, né, que tanto se fala. Então, fazendo um alinhamento, né, desde a questão básica, como o Estevão colocou aqui, de backup, de segurança, como é que está essa gestão dos dados, para até chegar num ponto ápice mais estratégico ali. Então, a gente encontra diversos cenários, a gente tem que começar... isso depende também do segmento de mercado da empresa, cada segmento, né, quando a gente fala do mercado brasileiro, ela vai estar num patamar diferente. Então, o nosso papel como consultoria é fazer esse entendimento e construir junto com o cliente essa jornada de transformação como deve acontecer. E aí, se tornando aí um parceiro estratégico para as operações. Então, o que eu entendi é que vocês entram desde da consultoria, ou seja, vocês vão desenhar o que o cliente quer, porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Exatamente, eu ia falar sobre esse ponto. Hoje o perfil do comprador ele chega de diversas formas, né? Com tanto acesso à informação, é comum a gente chegar nas empresas e o cliente ter já uma ideia formatada daquilo que ele precisa, daquilo que ele quer, né? Mas nosso papel ainda, né, fazer algumas provocações, trazer algumas implicações para entender se de fato é aquilo, se ele fez o entendimento correto. E aí a gente, a partir desse alinhamento, né, vem com a proposição de valor daquilo que a gente oferece. Interessante. Estevão, vamos voltar aqui nas outras frentes, então, porque eu acho que backup ficou muito fácil para quem está ouvindo. A fazer um backup, tudo certo. A gente sabe exatamente que o mercado de TI ele tem se desenvolvido numa velocidade que quem não domina ou quem não é do mercado, é difícil você sozinho acompanhar tudo que está acontecendo. Exato. Você falou de backup em nuvem, né? Nuvem é você tirar o servidor local e jogar numa nuvem, lá, literalmente. E tudo tendo para nuvem ultimamente, né? Você tem softwares, todo mundo migrando para uma hospedagem em nuvem. Como é que funciona isso? E do ponto de vista, assim, muitas pessoas com certeza assistem os noticiários e veem cyberataque, sequestro de dados. Ransomware. Né? E o que a gente faz com isso? Então, beleza, entrei no backup, resguardei as minhas informações. Quais são os próximos passos que você deve olhar na sua empresa para se proteger e também ter, obviamente, produtividade e fluidez, né? Sim, claro. Obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá, um pouquinho grande também. Vamos tentar deixar de maneira simples também para todos que estão nos acompanhando hoje. O mais importante nas empresas é você ter um plano estratégico completo. Tá? Hoje você fala muito em nuvem, só que o que é a nuvem? Nada mais é que o seu servidor local, mas acessa em um local remoto. Então, essa complexidade de nuvem, ela já não é mais tão extensa e tão difícil. Tá? Então, hoje você precisa ter um plano estratégico ali. Você tem que começar desde a parte de proteção de firewall, na parte de EDR. Isso é uma coisa muito importante hoje, deixar sempre seus equipamentos atualizados, não só a parte de servidores. Tá? Hoje, estima-se que mais de 93% dos ataques, das invasões cibernéticas, ocorrem por e-mail. E como é que a gente protege isso? A gente tem que proteger cada um dos endpoints da empresa. Então, hoje é muito importante a gente falar de EDR, que é o Endpoint Detect e Resposta, detecção, resposta para endpoint, para computadores, tá? E também ter ali uma conscientização também de usuários. Não adianta nada a gente ter ali um antivírus robusto, um EDR robusto, um sistema de backup, se quando você recebe um e-mail fala, clica aqui. O usuário vai lá e clica ali, e aquela vontade, puxa, eu não tenho conta no Bradesco, mas chega lá, por exemplo, você tem aqui centenas de milhas no Bradesco.
clica aqui, vai expirar. Então, tipo assim, esse tipo de coisa parece algo simples, parece algo banal, mas muitas das pessoas ainda continuam caindo nesse tipo de golpe, né? A engenharia social hoje é o tipo de ataque mais eficiente para esses atacantes. Então, às vezes, ele consegue acessar um computador importante ali do Danilo, aquele computador tem uma permissão administradora e ele acaba criptografando a sua rede inteira, invadindo seus servidores e assim sucessivamente. Então, é por isso que é importante ter um plano eficiente com várias etapas. Um EDR, um manager, um backup e também o que a gente chama de continuidade dos negócios, que é o disaster recover, que a gente, parou o meu servidor, parou minha rede, eu aperto 2, 3 botões, eu consigo restaurar essa rede em qualquer local na nuvem. Uma coisa que eu percebo é uma dificuldade orçamentária. Então, chega agora, final do ano, o gestor começa a fazer o budget, né? O orçamento do ano que vem. Aí chega em TI, se a empresa não tem uma cultura de TI bem desenvolvida, ele fica com muita dificuldade de montar. Sim. Quanto custa? O que eu começo a fazer no primeiro? O que eu faço depois? Eu tenho a necessidade do disaster recovery, mas o meu departamento está falando que a gente também precisa de um RP. Como é que vocês, primeiro, se vocês orientam também nessa parte orçamentária, e se sim, como então organizar um bom orçamento, né? De forma, obviamente, mais genérica possível, mas como que você organiza? O que vem primeiro, o que vem depois? Sim. Como você prepara a sua empresa para 2026, por exemplo? Então, Danilo, hoje o importante é você ter uma empresa de retaguarda, uma consultoria que consiga te ajudar. Você falou, puxa, Estevo, backup é caro, disaster recovery é caro. Você está enganado, Danilo. Hoje é muito barato você ter um sistema em nuvem. Por exemplo, hoje, se a gente falar em volumetria, entrando mais no técnico aí, se você tem ali 1 tera de dados na nuvem. Hoje, a gente consegue fazer backup por isso por menos de 150, 200 reais por mês. Não é um valor que vai causar um dano financeiro grande para as empresas. O maior problema é que, às vezes, as empresas elas colocam a parte de TI como um gasto, como um custo. Tá? E elas nem investigam, nem colocam no plano estratégico. Puxa, se eu for mexer com backup, com disaster recovery, eu vou gastar muito. Mas pelo contrário, às vezes você busca uma solução, é uma solução robusta e é uma solução a baixo custo também. Tá? E o custo-benefício ele se paga, né? Exatamente, ele se paga. E o mais importante também é você ter uma empresa séria por trás disso. Hoje a SPS Group é uma empresa muito grande, tem diversos pilares de tecnologia dentro dela e a gente sempre fala assim, puxa, não adianta a gente só entregar soluções eficientes, a gente tem que entregar soluções eficientes que sejam viáveis para o cliente financeiramente. Esse é um ponto muito importante e algo que a gente preza muito dentro da instituição. Entregar soluções competentes, eficientes, testadas com um preço justo. E às vezes é muito mais barato do que o usuário pensa, do que o cliente final pensa. E aí, pegando carona nessa sua resposta, então, Estevam, vou falar com a Alessa aqui. Algo que eu achei interessante no release de vocês é vocês se colocarem como uma solução one-stop shop, que é uma parada única para você comprar tudo o que você precisa. Vamos dizer, uma conveniência de TI. O que eu acho bastante interessante, fazendo alusão ao que a gente acabou de falar. Eu tenho tanta frente que eu não sei organizar isso. Com quem eu falo. Então, às vezes, a pessoa te chama... Você resolve ali um pedacinho do problema, mas você não está vendo o todo. Então, Alessa, nesse conceito de one-stop shop, como então a SPS ela se organiza para ir no mercado, para oferecer exatamente várias soluções dentro de um budget de cada empresa, obviamente, e o que você tem visto no mercado de tendência? Porque eu imagino que você que está mais ali visitando... O que devem te perguntar sobre inteligência artificial não é pouco. Mas o SAP tem inteligência artificial agora? Como é que funciona? Então, assim, como é que você organiza de forma macro um projeto, né, de TI, complexo para um cliente? E o que você vê que realmente vai aderir a essas novas tecnologias? A inteligência artificial ela vai modificar a forma que o RP funciona? O que você tem visto aí? Bom, vamos lá. Primeiro, pensando no cenário de competitividade aí entre as empresas de tecnologia, a busca pela vantagem competitiva ela está cada vez mais acirrada quando a gente tem cada vez mais soluções mais nichadas ali para atender uma certa dor, uma certa aderência. Então, é muito comum também, como eu estava falando ali, chegar na empresa e a gente encontrar diversas ferramentas, diversas tentativas de chegar, né, na solução
solução perfeita para atender aquele negócio. Então, o nosso papel, né, junto com essa consciência, é trazer qual que seria, né, a variação, qual seria a combinação dessas ferramentas, qual que seria a melhor combinação para atender a necessidade daquela empresa. Então, cada empresa ela tem as suas particularidades, ela tem os seus desafios que são únicos dela, né? Então, acho que o papel da consultoria ele está exatamente aí. A SPS, nesse posicionamento estratégico que ela vem tomando, é ser esse parceiro que consegue apoiar o cliente nessa jornada. Então, é conseguir conectar a melhor solução para aquela necessidade do momento com o olhar de futuro. Então, é exatamente isso. É ser esse parceiro que olha para a estratégia da empresa, por si só, com o domínio das tecnologias como inteligência artificial, machine learning, entre outras que hoje muito se fala, mas às vezes o cliente acaba por si só, quando pesquisa sobre isso, quando vai atrás disso sozinho, sem essa equipe por trás apoiando, acaba tomando algumas decisões erradas e é isso que a gente acaba encontrando por aí. O que eu mais vejo é o cliente que não tem nem a fundação pronta ainda. Exatamente. E já quer colocar o telhado, Sim. né? Exatamente. Não, eu quero colocar aqui um bot de inteligência artificial, mas calma, você não tem nenhum RP ainda constituído, você não tem nenhuma política de TI robusta. E aí, exato, e o retrabalho acaba saindo bem mais caro, né? Você tem que refazer as coisas, isso é algo que deixa muito insatisfeito qualquer empresário e aí acaba causando aquela impressão mal, né? A tecnologia é um negócio caro, complexo e difícil de fazer. Na verdade, não. É algo simples, fácil e, às vezes, muito barato também. Não é algo caro. Estou aqui pensando, Neilo, aqui analisando o que vocês estão falando aí, bacana. Eu confesso, não entendi nada. Sou completamente analfabeto. Nem eu. Fujo dela, entendeu? Mas é bacana, interessante isso, porque muita gente está envolvida nesse cenário. Por exemplo, isso aí é voltado para indústrias, para empresários que produzem alguma coisa, ou para quem vende? É o comerciante? É o industrial? Como é que funciona isso no dia a dia de vocês aí? Bom, eu acho que toda empresa, né, ela já transaciona dados, então quando a gente fala de SPS Tech, eu acho que atende qualquer porte de segmento, né, qualquer porte de mercado. Aí a depender aí do tamanho da empresa, da complexidade de processos que ela tem, da volumetria transacional, vão entrando outras soluções. Mas o conceito, por exemplo, de inteligência artificial se aplica a qualquer negócio. Sim, agora. Pensa aqui, um comerciante, sabe aquele tradicional, que ele está na frente do balcão e está a família dele atrás dando suporte para ele. E vem com ideia para melhorar a situação, vamos fazer aí, criar nuvem, vamos fazer o backup. Como embutir na cabeça desse comerciante que está na frente do negócio diretamente, convencê-lo a mudar? Não é fácil, né? Entendeu? Deu para captar a mensagem? Não é fácil. A gente precisa entender como que ele enxerga o negócio dele num primeiro momento para trazer essas ideias novas, conectando com a realidade que ele vive. Então, é falar de tecnologia, é falar desses novos conceitos, mas de uma maneira mais simples. Então, vai muito dessa equalização. Ou seja, tem jeito. Tem jeito, sempre tem jeito. Exatamente. Basicamente falando, a tecnologia transforma o futuro. Eu acho que essa é uma palavra assim, bastante forte, né? A tecnologia traz o futuro, evolução. E o futuro é hoje, né? O futuro é hoje, não, é agora. Foi né? ontem, vamos dizer assim, né? Não, é agora, é hoje, já. É o que você falou, né, Estevo? Às vezes, por uma iniciativa própria, ele começa a contratar várias softwares ou várias soluções em separado, e aí ele não tem o resultado esperado, ele fica pagando ali várias mensalidades de coisas que ele não usa. Então, eu vejo que é uma coisa muito comum. Você chega numa empresa, você vai ter ali 5, 6 softwares se sobrepondo, ou você usa um pedacinho de cada um e não consegue ter um software próprio. Isso na parte de software, né? E quando você vai para a parte de infra, aí é pior ainda. Você às vezes tem uma empresa que está totalmente descoberta, como se você estivesse com a porta aberta da sua casa para qualquer estranho entrar. Então, para o comerciante, né, o Clemente, eu vejo assim que, né, o pequeno e médio empreendedor que gira o Brasil, vamos dizer assim. Hoje já tem, por exemplo, o SAP Business One, que já traz uma simplicidade para quem tem uma empresa menor. Já existem softwares mais customizados para esse tipo de negócio. Mas eu ainda vejo que talvez o começo sejam soluções mais simples, mais baratas, voltadas à segurança. Primeiro
organizo a casa, eu deixo você seguro e aí sim eu vou construindo produtividade e tecnologia em cima, correto? Exatamente. Exato. Eu penso da mesma forma, né? Não adianta nada a gente comprar um veículo para andar a 500 por hora se a gente não tem uma estrada para conduzir esse veículo, né? E nem piloto. E nem piloto, né? Então é importante. Hoje, quando a gente Chama fala. o Danilo. Chama o Danilo. Danilo é Tá piloto. legal. Exatamente. Mas hoje, quando a gente fala assim, bastante sobre começar, né? Hoje a gente vê. É pouco difícil falar sobre isso, mas hoje você vê muitas empresas, até mesmo de tecnologia, que não estão preparadas para entregar para o cliente final soluções eficientes, né? Hoje a SPS Group, não falando somente de SPS Tech, que é a minha divisão, mas hoje a SPS Group, ela está no Brasil todo e até mesmo projetos na América do Sul, na Bolívia, por exemplo, a gente tem projetos muito grandes. Hoje a SPS Group, eu conversei recentemente com a responsável do nosso DHO, a gente está com 260 colaboradores, um pouco mais, correto, Alessa? Isso aí. Isso. Então, hoje é uma empresa muito robusta, né? A gente está ali hoje com 4, 5 filiais presenciais em cada ponto do Brasil, em Curitiba, Rio de Janeiro, BH, e são filiais ali com mais de 30 colaboradores. Então, hoje é uma empresa muito robusta e, às vezes, uma empresa grande não quer dizer que ela é cara. A gente consegue entregar soluções muito eficientes. Aconteceu essa semana, o cliente, depois ele vai acompanhar esse vídeo, ele vai ver, mas a gente estava oferecendo uma solução de EDR. E eu falei, nossa, olha, vou abrir o nome dele, é Maicon o nome dele. E eu falei assim, Maicon, essa solução que a gente está te entregando de EDR é a melhor solução do mercado. Ele falou, pô, eu estou na renovação de antivírus, gostei, mas, cara, eu preciso viabilizar isso, a sua solução é melhor, mas é um pouquinho mais caro, você não consegue chegar ao preço? E eu falei assim, Maicon, cara, eu vou conseguir te ajudar, eu vou conseguir fazer o melhor preço ali para você ter essa solução. Ele nem buscou outras ofertas, ele fechou com a gente essa negociação e depois ele falou, você está aprovado, vamos seguir. Aí ontem ele me chamou, ontem na verdade, mandou uma mensagem para mim e falou, Estevo, por compliance, eu tive que buscar outras propostas, outros orçamentos. E, cara, a sua proposta foi a primeira e ela estava 30%, 40% mais barata que um concorrente. Então, às vezes, você buscar uma empresa séria, robusta, grande, nem sempre é sinal de custar mais caro, mas sim economia e você ter a solução correta para você aplicar no seu negócio. E quem quiser entrar em contato com vocês, faz o quê? Vamos lá, Alessa. contato@spsgroup.com.br. Ou também pelo nosso site, spsgroup.com.br. Semana que vem mais um. Falando de negócios.